através da insensatez. Pois bem, então eu queria começar dizendo que é com imenso prazer que eu e a equipe de pesquisa, né, que é composta, como eu já disse, né, pelo Venturini, pelo Renato Mattarelli, pela Adelaide Lucimar, que é uma nossa amiga, né, italiana, brasileira também, né, que não pôde né, fazer essa viagem nesse momento, Carla, os estudantes de iniciação científica, Henrique, Dayana. Esse evento, então, que nós estamos promovendo em colaboração com o PASME, que é o Programa de Extensão em Atenção à Saúde Mental, e se trata, então, do primeiro encontro Conexão Brasil-Itália, né? Enredadas nos limites impostos pela ditadura militar, teceram as primeiras iniciativas que romperam com o silêncio e a paralisia que reinava violentamente na sociedade brasileira. Gregório Barenblit é convidado a dar esse esclarecimento. Quem indica e propicia a primeira vinda de Basaglia em 1978? Interessa-nos qualificar o convite que foi feito a este revolucionário psiquiatra e a sintonia que foi ativamente tecida a partir dos encontros ocorridos no final dos anos 70, início do fim da ditadura militar brasileira. Nossa conversa hoje poderia tomar essa direção esclarecedora. No entanto, vale lembrar que as denúncias e a indignação existiam e tomavam forma, como atestam as iniciativas de Ronaldo Simões Coelho e as tentativas de reorientação da atenção psiquiátrica experimentadas pela chamada Turma do Galba. Esse congresso, né, o terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria, este encontro-manifestação, é que sustentou a presença de Robert Castell e de muitos outros sujeitos disruptivos. Citaria pessoas como a jornalista e cientista política que nos honra com a sua presença, que é a Diva Moreira, o ativista José Francisco Neres, como também o psiquiatra Antônio Simone, os psicólogos Marcos Vieira da Silva e Renato Mattarelli e muitos outros que lotaram o auditório da Associação Médica Mineira e acolheram o lançamento do filme Em Nome da Razão, de Elvésio Raton, fruto do horror que já vinha sendo publicizado pelo jornalista Irã Firmino, finalmente, e foi, né? Finalmente também registrado por Napoleão Xavier Gontijo Coelho, o monge Napó. Bem, e muitos outros, tá? Eu acho que eu estou falando de algumas pessoas, assim, a gente teria uma lista enorme. E a ideia da pesquisa, né, que nós construímos foi a ideia de revelar essa rede. Estes eram apenas alguns, né, daqueles que representavam o desejo coletivo de mudança que seria sustentado e vigorosamente e permanentemente, né, por pessoas como Miriam Buide, como Rosemary Silva, Marta Elizabeth, Fernando Ottoni, Ana Marta Loboski, e a lista seguiria intrépida, compondo a rede de atenção, né, à saúde mental, porque nós temos todas as pessoas que operam, né, nesse registro, né, que as pessoas que trabalham na rede, todos os trabalhadores constroem, né, historicamente e todos os dias essa cena. Bem, mas o vigor crítico que desejava entre nós não teria tomado a forma que tomou se não nos remetermos à capacidade crítica e reflexiva daqueles que pensaram a saúde coletiva e a clínica social, né, como aqui eu acho que celebra, né, essa imagem, né, o psicanalista Célio Garcia e muitas outras pessoas, né, inclusive seus incríveis convidados, né, seus amigos, né, onde se destacam a passagem de, né, Michel Foucault e Georges Lapassade e muitos outros grandes nomes aqui pelo cenário mineiro. Mas a perspectiva crítica contra-hegemônica que aqui se desencadeava
considerados os nomes acima citados, desde o início dos anos 60, não teria produzido frutos sem a possibilidade de conexão com outros vértices. Paulo Amarante é um desses extraordinários pontos de conexão da rede brasileira e Ernesto Venturini nos remete, por sua vez, ao vigor da conexão que se constituiu com a Itália, tomando a forma de uma rede de colaboração efetiva, polarizada especialmente nas cidades de Trieste e Imola. Estes foram pontos de referência e construção ao longo dos 35 anos aos quais fazemos referência. Se considerarmos também, em especial, centenas de brasileiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, enfermeiros, que se formaram a partir da experiência de voluntariado nessas localidades, e não apenas na experiência de voluntariado, respondendo ao convite feito por Franco Basaglia, venite a vedere, ou seja, né, venham, vamos ver se é possível, né, acabar com os manicômios. A história não se projeta massivamente como o volume de um rio. Ela germina de forma marginal, desenvolve-se de maneira transgressiva. Interessa nessa oportunidade de deixar circular a palavra, revelar assim, mesmo que parcialmente, o estranho e complexo jogo do vir a ser. Ainda na companhia do elegante sociólogo e filósofo francês, né, de Garrohan, vale dizer que a história inova, deriva, desorganiza-se, ela muda de trilho, descarrilha-se. A contracorrente, suscitada por uma corrente que se mescla com outra corrente, e o descarrilhador torna-se então a corrente. A evolução é deriva. Transgressão, criação, efeito de rupturas, perturbações, crises. Crísicos, podemos chamá-los. Convidados crísicos, promotores de perturbação, menestréis da insensatez, que não se aprisionam em tendências ou contratendências, cismogêneses ou morfogêneses, voltas ou revoltas. Eles testemunham uma potência transformadora e inspiradora ao nos reportar a sua experiência e força. São cantadores do futuro que espero nos ajudem hoje a celebrar o espanto pela aventura humana e as turbulências do presente, representadas por alguns riscos: do retorno da internação involuntária, da falta de financiamento adequado e sistemático para a sustentação das nossas redes de atenção psicossocial e da arbitrariedade e de muitas outras arbitrariedades que vêm acontecendo, como aqui ocorreu recentemente, está ocorrendo ainda, né, em Barbacena, impedindo o processo de desinstitucionalização dos ex-internos da clínica Mantiqueira. Queremos reencontrar a universidade solidária e parceira na construção da reforma psiquiátrica, ou melhor, na produção permanente de uma política de saúde mental inclusiva, multiprofissional, transdisciplinar, emancipadora e pautada no protagonismo do usuário e do controle social. Dizendo isso, concluo essa introdução para deixar circular a palavra, finalmente, que a gente prossiga passando a palavra ao nosso menestrel, amigo do Brasil, Dr. Venturini. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por esta possibilidade que foi oferecida. A gente chegou aqui para este aniversário que saiu de uma conversa comigo, com 35 anos da vida de Franco Basaglia, convidado para o evento que o professor Vigil de Matos vai realizar amanhã, depois da manhã, na Faculdade de Direito. Mas, sem dúvida, é um grande prazer para mim participar deste primeiro evento, também porque sou envolvido na pesquisa. Na realidade, a pesquisa é realizada para nossa turma, para os amigos, para a capacidade, esta vontade, esta determinação extrema. E, honestamente, é difícil falar por esta
fantástica introdução. Acho que já focalizamos conexões. Eu refletir sobre isso. Estamos falando de 35 anos de conexões e também perguntar como estas conexões iniciaram. Não? E, sem dúvida, como já Stefano falou, já havia acontecido alguma coisa muito importante no Brasil antes da conquista bíblica que a gente está falando, come per esempio l'inizio del movimento dei trabalhadores, a luta, no? In São Paulo, in Rio de Janeiro, a constituição de uma rede alternativa, o início também do movimento de luta antimanicomial. Claro que o início oficial foi o governo do Bauru, mas antes já havia as coisas. E sem dúvida Barandic, depois ele vai falar, sem dúvida, ele foi um artífice, um importante iniciador desta convenção, realizzando aquele evento no Copacabana Hotel, no? Nel 1978 in Rio, convidando os personaggi famosi dell'epoca internazionais sobre o problema da saúde, da sociologia, e fui a primeira vez ofereceu a possibilidade de Franco Basaglia de chegar aqui no Brasil. Então, ele é um realizador importante desta comissão que depois continuou. E justamente come a Stella sottolineò, quando Basaglia chegou, per esempio chegou aqui em Belo Horizonte, não havia uma situação vazia, mas já havia uma importante evento, importante também testemunho de uma luta, no? E a gente quer lembrar, como já foi expressato, Francisco Barreto, che tive appunto per la sua denúncia, no? Tive uma apertura de sindicância pelo Conselho Regional de Medicina e fui também acusado de ter infringido a ética médica, come Antonio Soares Simone, che fui processato pelo ospedale psiquiatrico e também fui assim posto o problema da cessação do seu diploma pelo Consiglio Regionale di Medicina e soprattutto aqui presente lembrar a luta di Ronaldo Simões Coelho che fu espulso, no? Do servizio pubblico per iscritto che fece il terzo minerio il terzo congresso di psichiatria. Então, já havia, ainda falou, heróis, não? Justamente. Eu não gosto da palavra heróis são aqueles que morreram, tá pronto. É melhor falar de menestréis, não da insensatez, mas sem dúvida, aquilo que é importante é esta conexão, conexões que se estabeleceram entre o argentino, o argentino é um senhor que lutou contra a ditadura militar argentina, que foi expulso, não? Então, contra uma conexão entre sujeito, movimento, universo, no Brasil e Basaglia. Ele, naquele momento, expressava o universo da luta contra o Brasil, da experiência de Gorizia e de Trieste. Então, estas conexões que naquela época
realizaram-se, vai a determinaram estas outras conexões com o que são o tema da questão, que saem daquela palavra, não? Venite a vedere, vejam ver. Eu lembro, naquela época, io no 79, io estive no Moçambique, ma antes da última venda de lasanha aqui no Brasil, tive a oportunidade de falar com eles, junto a um livro que saiu, que é o penúltimo livro de Franco Basaglia, que eu escrevi, O Jardim do Jazz, antes do último livro dele, que são justamente conferências brasileiras. Então a gente perguntava sobre o slogan que naquela época era famoso, venha a Tachai, Tachai era uma aldeia da China, onde realizava a Revolução Cultural da China. Então era famoso, venha a Tachai. E Basaglia perguntava, podemos falar mesmo venha a Trieste? Não é pouco, não precisaria também expressar mais um modelo teórico, uma possibilidade, além de ver a experiência. E falamos muito sobre este assunto. E ao final a conclusão era que aquela experiência era irrepetível, era impossível a descrever, que era necessário separar diretamente da experiência. Perché? Perché o conhecimento, aqui falamos, vai diretamente para o mundo da universidade, da formação, da psicologia. Em geral, conhecimento é como conhecimento, no sentido conhecimento, estou falando do conhecimento para atender os problemas das pessoas, os problemas dos próprios, é como uma máscara, uma é um saber que fornece conhecimento, claro, mas que vai a proteger também os profissionais das angústias de enfrentar a loucura. O conhecimento muitas vezes é uma defesa, é uma distância entre as pessoas que têm conhecimento e outro, que é objeto deste conhecimento. E nesta modalidade que é poder, este conhecimento é poder, este conhecimento é uma barreira para entender não só a loucura, mas também o sujeito, que é l'uomo. E vai estruturar outra palavra, doença. Aquela loucura, este conhecimento chega a ser doença. Vai a ser uma construção que é uma construção institucional. Então, a possibilidade de se enfrentar diretamente com uma loucura significava a experiência de Trieste e Venezia, significou naquele instante, venhas a ver a experiência, venha a ver esta possibilidade. E esta conexões realizaram esta experiência, que não significou esquecer o que a gente tinha aprendido, não, absolutamente. Mas a necessidade de sair assim focalizado saber, entender que precisa outros saberes existenciais, capacidades relacionais, e claramente este objetivo da pesquisa é o objeto, é o resultado desta conexão, porque aquele que estava se realizando naquele ano era, você entende tudo bem, magnífico português,
Às vezes estou em dúvida se você estava aconteceu em Itália, em Galícia, em outros lugares do mundo, estava também acontecendo no Brasil, era a realização de um pacto completamente diferente do antigo paradigma que era apresentato pela paradigma che fala Foucault, il paradigma di Pinel che liberta las correntes sus locos, no? Nel 1793, l'effetto della rivoluzione francese, ma è un patto onde los locos que son libertados de las corrientes vai a se transformar em doentes e o poder da interpretação é o psiquiatra. É um pacto entre as pessoas, os alienistas falam, nós somos os poderosos, pessoas que podem interpretar você. Não? Então é um pacto entre a objetivação do outro, entre a distância. E aquele que acontecia naquele ano, estava acontecendo, já acontecia em Gorizia. Pode ser pela primeira vez a cena do novo paradigma, é esta capacidade dos loucos que chegam a ser protagonistas. Eles falam os loucos pela primeira vez, não é só um problema de interpretação, é também um pacto que vai a mudar a vida dos prestadores dos cuidados, no sentido que os prestadores de cuidados jogam-se, envolvem-se completamente na luta, na transformação. A palavra é ou todos ou ninguém, aquele slogan, a palavra de Bertolt Brecht. E como fazia Cortés, quando na sua história que ele vai a ganhar a cidade do México, e para impedir que os militares espanhóis, desconfortados pela dificuldade dos resultados, queriam voltar para trás, para a Espanha, e Cortés queima os navios, temos só ir à frente. Não? Então, este é o pacto que vai a constituir, não, uma luta onde ou todos ou ninguém, os prestadores, os loucos, os cidadãos, todos estão envolvidos neste projeto, neste luta. E isto é o significado de venha haver uma situação onde a gente, os profissionais, tiver um conhecimento, percebem a necessidade de uma conexão entre a subjetividade, Então não é uma conexão entre Brasil e Itália, que são abstrações, é uma conexão entre as pessoas, entre sujeitos, entre histórias, entre o sofrimento. Não? Esta é a verdadeira importância das conexões que até aquele momento estavam todo dividida para os conceitos do diagnóstico, da doença, da objetivação. Às vezes esta experiência dos brasileiros, que foram para a Itália, lendo na documentação da entrevista, parece um pouco traumático, que a gente sai do Brasil com conhecimentos, chega no lugar, todo está incompreensível, casino, a palavra italiana, não tem uma referência clara. Isto sim, pode ser um limite, mas também o sentido que do trauma de se perceber vulneráveis, frágeis,
que é a única modalidade per poter realizzare uma conexão verdadeira com Deus. Porque até quando a gente acha de ter a chave de interpretação do poder, ele não pode entender agora não sei, mas se eu posso, para expressar este conceito, falar da minha experiência. Eu lembro, por exemplo, o primeiro dia que eu cheguei no Hospital de Gorizia, que é a primeira experiência de institucionalização. Eu já fui voluntário em Gorizia de férias. Naquela época eu era professor na Faculdade de Medicina em Roma, católica, ensinava, tive tudo orgulhoso do meu conhecimento, sabia tudo a posologia do fármaco, o diagnóstico. Mas depois fui envolvido sobre esta aventura maravilhosa, então encontrei Bazar, um dia decidido de ir para a Gorizia. Então deixei Roma, cidade maravilhosa, a grande beleza da cidade, e deixei o ensinamento, uma carreira sempre muito fácil, acadêmica, e com um pequeno carro, caminhoneta, cheguei com uma filha, cheguei na cidade de Gorizia, que era uma pequena cidade no norte da Itália, não era Roma. E dia que cheguei, lembro, desculpa esta lembrança dos velhos, falando assim, lembro do passado. Então, quando eu cheguei, segunda-feira, viajei de domingo, cheguei segunda-feira de manhã, cheguei atrasado 10 minutos. Então, o diretor adjunto, que era Pirella, mas naquele momento, falou, bom início, eu já atrasou 10 minutos. Esta característica. Sim, mas, sim, vai, tem na sua visão, tem uma emergência. Eu ficava ali um herói, sempre um herói, deixei a carreira, a cidade, não. E cheguei em uma sala onde havia um homem nu, com uma cara agitado, e 5 enfermeiros perto dele, olhando para ele. O enfermeiro falou para mim, olha, você é o médico, não, psiquiatra. Temos a sua autorização para amarrar ele e fazer a injeção. Já entendi que aquele enfermeiro já não era muito envolvido no processo da mudança, era claro que era uma provocação. E, olha, o herói ficou desesperado, porque estava ali achando, esta é a minha reflexão, que todo o meu conhecimento acadêmico, universitário, eu necessitava de outras coisas, não? Então, olha, eu me senti no chão e mostrando tranquilidade, eu não havia tranquilidade, então deixa lá, só um momento. E aquilo que quero expressar, que naquele momento, no meu cérebro, você imagina as conexões, o que fazer quando uma pessoa fica nesta... Quais são as necessidades deles? Se eu fosse ninguém, o que queria? Não? Ou lembrar a minha história, experiências, o que aconteceu, o que deve ser. Então, aquilo que quero explicar, que é claro, que eu tive consciência naquele momento da importância do meu conhecimento teórico da academia, mas eu percebi a necessidade de outros conhecimentos, de
de outra modalidade de se enfrentar. E assim, tranquilo, depois, não? Falando, tranquilo, achei que a coisa melhor era se apresentar, não? Com uma modalidade cativante. Não? Cheguei ontem com uma menina, chegamos na cidade, havia árvores naquela rua. Qual é o nome da rua? Não exatamente. Depois achei a palavra direito. Parece que você tem medo, todas as pessoas têm medo, claro. Eu também, com medo. Mas vamos ver como enfrentar esta situação. Então, falando aos seus enfermeiros, é melhor que você fique animado, tranquilo. Depois falando, expressando a necessidade de comunicar. Então, pronto, ao final, não foi necessário amarrar as pessoas, depois, claro, uma hora e meia, que os enfermeiros falavam, mas aquele homem deixou tranquilamente acompanhar de sua cama, vestir e tomar remédio, sem nenhuma situação de violência. Eu, em alguma maneira, falei disso para justificar aquele trauma, não, que às vezes os brasileiros enfrentaram de ficar em uma situação sem referência clara, mas onde o mensagem era: você tem a capacidade de enfrentar o assunto se você sai do seu poder, se você entende a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Só assim você pode realmente realizar uma condição com ele. Pronto, já acabei, mas para expressar que depois esta conexão permitiram às pessoas de entender uma coisa importante, que aquela história, pequena história das pessoas para ganhar a vinda do Brasil, ou a saída do Brasil, aquela pequena história, mas também intensa das pessoas, dos profissionais, dos voluntários, porque sem dúvida, os brasileiros foram os voluntários brasileiros, como todas as outras pessoas, não? A pesquisa vai mostrar que visitaram um prazo diferente, então eles contribuíram com modalidade importante pelo sucesso daquela experiência. E não só é uma modalidade de aprender, mas também de pôr outra própria próprio conhecimento, uma reciprocidade. Então, esta modalidade juntou a pequena história das pessoas com a grande história da liberdade da humanidade. Isto, se reconhecer protagonista da história, é a coisa, acho, mais importante. E é uma necessidade de todos. Ser protagonista da própria vida, mas também ser protagonista desta luta para uma sociedade de iguais. Agora, vou acabar com uma palavra de um brasileiro, de um familiar, que acho emocionante, para mim muito assim, que demonstra esta capacidade de uma conexão dele com os filhos, que fui esquizofrênico, que sai daquele rapport entre os pais e os filhos, que entra na conexão das pessoas com o sofrimento. Falo com a palavra de Gerardo Peixoto,
successo lì, perché queste persone si può conhecer lì rappresentato come associazioni familiari. Então ele é uma carta, scrive uma carta meravigliosa a sua famiglia, a suoi amigos, contando l'ultimo viaggio con suo figlio Andrea, suo figlio che morreu, e l'ultimo viaggio è ele che accompagna il figlio morto da un cemitério para o crematório. É uma, assim, incrível, ele vai da metropolitana, uma coisa assim, ma con questa semplicità. Ele acaba com esta carta, no? Que vou sublinhar, expressa esta capacidade de sair da si mesmo, talvez de sair do próprio sofrimento e determinar uma condição. Ele fala assim: tive um privilégio, uma graça de viver junto dele essa experiência assolutamente fantástica nestes anos todos. Ele foi o meu grande mestre, mostrou-me o caminho que ele percorreu e que, apesar da violência das crises de violência, foi paradoxalmente delicado e extraordinário. A experiência foi humana, demasiadamente humana. Fui attirado à correntezza da vida da psicose, deixando-me levar sem resistência, aceitando e usando a meu favor, sabendo como bom nadador que, se não o fizesse, iria apenas me exaurir. A correntezza, agora, queridos amigos, se diluiu, se desfez, deixando-me nadar livremente. A vida foi maravilhosa por ter me permitido. E sim, valeu a pena, valeu muito a pena. André nasceu duas vezes, uma de mim, a sua mãe, e outra de mim, quando o assumi. Portanto, sinto-me fiador de todo isso, querer bem, que você todos têm demonstrado por ele, com carinho geral. Eu tenho um problema de voz, então preciso feedback para ver se se ouve ou não. Porque uso o microfone habitualmente. Eu agradeço imensamente este convite. Me sinto muito honrado pela companhia, sobre todo dos amigos de Itália. A pergunta é muito pertinente, assim como o tema conexões. Eu tenho que selecionar um pouco a resposta para não estender-me demasiado. Eu me formei psiquiatra na Universidade de Buenos Aires, depois me formei livre docente e trabalhei no hospício das Mercedes em Buenos Aires e em um instituto que se chamava Instituto da Neurose. Duas instituições pesadas, de maneira e teve três encontros que eu tive, conexões, que me parece que foram muito importantes para mim. Um pouco desiguais em tempo, mas muito importantes. Uma delas foi com meu mestre, Jean Rivière, que foi uma figura pioneira de grande importância na Argentina, com esta posição crítica produtiva. Eu fiz a formação com ele na escola. Outra pessoa muito importante para mim foi Cooper.
aquele da antipsiquiatria, médico porque veio a Buenos Aires e ficou um tempo alojado na minha casa. E um tempo depois foi a morar com companheiros meus que decidiram fazer uma casa autogestionária, Pavlovsky, que é conhecido por muitos, Rodrigues, Mariano Rodrigues, Kesselman, Baulero e Cooper. E eu também ia. Então, tínhamos um contato. Cooper já não estava muito bem em saúde, mas foi importante isso. Agora, por volta da década de 60, na Argentina, se fundou um hospital, o Hospital de Lanús, que era dirigido por Goldenberg e que já tinha uma leitura bastante progressista, não exatamente revolucionário, mas muito progressista, do problema, vamos chamar assim, da leitura. E eu estava fazendo a formação psicoanalítica e a gente, algum escândalo dentro da associação psicoanalítica e saiu um grupo grande, foi um grupo plataforma argentino, que tinha sido inspirado por um congresso em Roma da Associação Mundial de Medicina. Então saímos 40 com pessoas muito importantes como Mary Langer, o Baulero, que é muito conhecido, e outros amigos, Rosichnio, filósofos importantes, e o grupo Plataforma foi uma espécie de deflagrador de muitos movimentos. E imediatamente depois disso se formou uma, como se chamava, a Associação de Trabalhadores da Saúde Mental, que compreendia o sindicato de psicólogos, de psiquiatras e de assistentes sociais. De um dia para o outro nos encontramos com 3.000 associados e formamos um centro de docência e pesquisa. Só que estávamos já em plena ditadura militar, o general Onganía, e a repressão começou aí. Nós perdimos 5 psiquiatras que foram assassinados e muitos psicólogos também foram presos, assistentes sociais, etc. Eu formei uma escola lá que durou 6 meses. E a polícia fechou com a ideia de que tinha uma bomba. Não tinha bomba nenhuma. E aí começou uma persecução que me envolveu diretamente e eu tive que deixar todo, consultório, casa. Andei dando voltas por aí, de uma casa em outra, 6 meses, durante os quais muitos companheiros meus foram presos. E eu tive que sair. Como eu tinha trabalhado em Venezuela, tentei ir a Venezuela, mas não me deixaram entrar. Então tomei um avião de volta. Mas como não ia a chegar a Buenos Aires, porque era seguro que acabavam comigo, desci em Rio de Saltei em Rio de Janeiro. Digo isso porque não me sinto merecedor de que se pense que eu escolhi o Brasil. Não escolhi nada. Fiquei em Rio de Janeiro porque tinha um casal de amigos.
Eso fue en 1977. Só que para esa época yo ya tenía lido todo lo que tenía de revolucionario en salud mental. Incluso en Brasil ya tenían visto la pasada Foucault y tenía salido una revista que fue editada por Sergio García, Marco Aurelio Ruz y Chaim Katz, mineiro. Só que ficou por aí, saíram 2 números da revista e não aconteceu nada. Então, o movimento da reforma psiquiátrica, eu acho, e nesse sentido, o historiador sempre suspeitou. Eu acho que o movimento não estava muito desenvolvido. Uma pessoa muito crítica. Então, não sei o que foi que aconteceu, mas eu me juntei com 2 brasileiros. Um deles Melo Campo, Luiz Fernando Melo Campo, e outro Chaim Katz. E tanto Chaim Katz como eu tínhamos apanhado muito pela militância política. Luiz Fernando não tanto, mas era também muito iniciativa. Era o governo de Figueiredo, e naquela época aconteceu aquela bomba no Rio Centro, a coisa estava muito difícil. Eu já tinha recebido ameaças. Então, eu acho que isto é uma interessante amostra de uma maneira curiosa de a gente enlouquecer. A gente enlouqueceu, literalmente. E nós fomos e alugamos o Copacabana Palace. Não tínhamos um centavo. Eu não tinha residência, não tinha documentação. E só que tínhamos uma grande vantagem. Luiz Fernando falava francês e inglês fluentemente, Katz falava alemão. E eu falava espanhol e um pouco de italiano. Então, e convidamos, para não cansar ao público, só vou mencionar pessoas mais importantes. Convidamos a Basaglia, convidamos a Guattari, convidamos a Castel, convidamos a Chas, a Thomas Chas, convidamos a Becker, o sociólogo, e convidamos a Jill Haidt, que era uma mulher que tinha feito o segundo relatório sexual dos Estados Unidos. E também veio Marilane Rodrigues, enfim, uma enorme quantidade de colegas brasileiros, Soares de México, gente da Argentina, do Uruguai, enfim, foi enorme. Toda a nossa aposta era apagar isso com a frequência. Não? E deu exatamente para pagar. É autofinanciado, então. Não, porque se não dava, estávamos perdidos. Já durante a preparação do Congresso, um cargo da polícia começou a seguir a Katz, que tinha um passado militar. E eu tive que ir a esconder os filhos dele por meio da represália. E eu recebi ameaças telefônicas. E a gente fez. E o que aconteceu com Basaglia
es que él no quería ir a hotel. Y yo alojé en mi casa. Entonces conviví con él 2 semanas. Y fue una experiencia que realmente mudó mi visión de muchas cosas. Resumiendo, la cosa era así. Lo que Vasallo me transmitió era una combinación de características que fue muy importante para mí. Porque Vasallo era terriblemente extremista. Él era contra, y ahora, y sin discusión, y vamos lá. Tanto es así que eu voltei a encontrar-me com ele no 79, em congresso de psiquiatria, que entre parênteses me fizeram traduzir os discursos de Vasallo, e onde Vasallo invitou a todo mundo a ir juntos a Barbacena. E eu les disse, Franco, cuidado, tem segurança, não queria saber de nada, vamos todos juntos. Y en la puerta los seguranzas querían pegar, que era gratis, bueno, dio un empurrón a la seguranza y entró, y por tras de él entró un montón de gente y entró a televisión, en prensa. Entonces eso da una idea, ¿no? La fortaleza de entonces tive esa vivencia. Ya apagué el discurso inicial de Congreso, porque falé de Esquirol y de Pineda. Y Vasallo me dice, en plena, Gregorio, yo no tengo nada a ver con aceptar. Gregorio. Entonces, por otro lado, él me contó en la intimidad, y yo vi eso, él llorando y diciendo que sentía una angustia cuando iba a los pisos, que no conseguía vivir, Entonces un hombre muy sensible y al mismo tiempo fortísimo en términos musicales, fortísimo. Y por otra parte, él me enseñó que no se podía tener una actitud contemplativa con ningún tipo de injusticia, porque ningún tipo de injusticia se justifica en una época en que existen los recursos para conjurar esa injusticia y todas las demás. Brasil es la 6ª o 7ª economía del mundo y es a 64 la distribución de red. No hay que pensar mucho más. Tem todo. O problema é ficar feio. Mas a questão é que eu vinha de uma experiência de excesso, porque nós vivemos uma guerra suja. E a energia de Vasallo, a mim, me resultava admirável, mas não tinha arma. Eu vinha da experiência de luta armada. Então, meu contato com ele en un congreso en mi casa fue una experiencia inesquecible. Después de eso fui a Lince, hice alguna intervención institucional en una comunidad dirigida por sacerdotes. Estuve en un congreso de Milán, la coaligación de psicoanalistas de izquierda, de cinistas. 1.500 psicoanalistas marxistas. Raridade, no sé en qué tipo. Después fui varias veces a dar cursos en Bologna y siempre fui conectado con gente
alrededor do campo. Então, o que tenho para dizer fundamentalmente é isso, que foram 3 encontros nos que eu aprendi muito. Então fiz uma série de coisas depois que não sei se tem direito a dizer que foram inspiradas por essa, mas foi o que consegui fazer. Agora me sinto particularmente agradecido de que alguém se lembre disso. Porque quando a gente revisa as crônicas feitas aqui no Brasil, eu não figuro. E esse congresso que fizemos também não. E as vindas seguidas depois de Varsóvia, de Guayaquil, que voltaram quantas vezes, também voltaram à instituição que eu formei, mas não figura a instituição, em parte alguma. Só uma menção por aí. Então agradeço muito, a gente não consegue renunciar a figurar em algum lado da história. Não sei porquê. De qualquer maneira, como diz o poema, todo passa porque o nosso é passado. Gente, boa tarde para todas e todas. Olha, eu sempre relato um pouco a história da minha vida como sendo impulsionada, sofrendo inflexões, tendo como marcos os livros. Eu sou uma pessoa apaixonada por livro. E foi um livro que me levou a pesquisar os hospitais psiquiátricos em Minas Gerais. O livro de Irving Goffman, Manicômios, Prisões e Conventos. Eu li aquele livro e, sabe, eu sofri um impacto enorme com a leitura do livro. Na ocasião, eu trabalhava na Fundação João Pinheiro e a gente estava num projeto para a criação do que acabou sendo a FEMIG. E eu fiquei com um elo destas fundações que era a FEAP, né? Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica. E foi por isso que a minha curiosidade me levou a ler o livro de Irving Goffman. E eu achei assim extraordinário o livro. E fiz uma proposta, comecei a construir na Fundação uma proposta de estudar os hospitais psiquiátricos, né? Não apenas ficar, né, relatando a FEAP, mas aprofundar mais. E foi aí que a gente teve autorização, financiamento pela FINEP na época, e a gente começou a estudar os hospitais públicos e também privados, né? A gente não poderia ficar apenas focalizando nos hospitais públicos. E a gente descobriu uma realidade insólita, né? Eu jamais imaginaria, né? Livros nenhum que eu li antes me prepararam para descobrir o que a gente acabou descobrindo. E uma dessas grandes descobertas foi a utilização da internação em hospitais psiquiátricos, né, como até a gente chamou na época, certas internações tinham um caráter de estratégia de sobrevivência, né? Ou seja, havia um leque enorme de motivos para as pessoas serem internadas em hospitais psiquiátricos que fugiam totalmente àquela suposta intenção de elas são loucas, têm um sofrimento psíquico e precisam de ser tratadas. Ou seja, não era nada disso. A internação estava sendo utilizada para punir pessoas que fugiam, né, cujo comportamento fugia dos padrões
da cultura da época, né? E quando a gente começou a pesquisar, via pessoas que tinham sido internadas décadas antes. Então eram pessoas assim, que tinham tido filhos, mães solteiras que tiveram filhos, ou seja, pessoas com comportamento fora dos padrões, né? Pessoas excluídas da moral vigente acabavam tendo o seu destino, o seu futuro, né? Nos hospitais psiquiátricos. Então isso foi muito chocante para mim, né? Eu era muito mais nova do que eu sou hoje, né? Eu não imaginava encontrar no que eu encontrei. E uma situação que me deixou muito chocada num pavilhão de Barbacena foi me encontrar com uma série de senhoras já mais velhinhas, e estas senhoras arrastavam, né? Elas não levantavam, elas não caminhavam. Aí a gente, ao longo de várias perguntas, eu fiz muito de observação, participante, né? Eu tenho cheiro da cozinha de Barbacena, porque aquilo era chocante, não sei se, né, o Irã deve se lembrar, mas o cheiro não era de nenhuma forma diferente de um cheiro de chiqueiro. Né? Eu tenho cheiros, né? Eu tenho os cheiros, não apenas do refeitório, da cozinha, mas outros cheiros também, né? E aí me relataram que aquelas senhoras entraram para lá caminhando e ao longo de décadas, sem trabalho, presas ali, acabaram ficando totalmente atrofiadas. Então foi uma realidade chocante que a gente descobriu. Agora, uma outra questão que na época, inclusive o secretário de saúde, Danilo Faria Tavares, ele foi muito grato por essa pesquisa, porque nos hospitais, os manicômios públicos estavam sendo bombardeados pela mídia, né? E os hospitais privados não eram, né? Estavam ao abrigo da exposição midiática. E a gente conseguiu, através de vários artifícios, de várias táticas, de vários usos de sagacidades, a gente conseguiu pesquisar hospitais particulares. Um deles, a gente tinha um contato com um residente, foi através dele que a gente entrou, porque mesmo com a carta da Fundação João Pinheiro, com a autorização da Secretaria da Saúde, que não valia tanto para os hospitais privados, a gente não foi bem acolhida, não foi bem recebida. E eu imagino uma pesquisadora negra, aí eu me lembro de choques em relação à psiquiatra, né? Porque quando me via, e na época tinha aquela mania de colocar doutora no nome da gente, então achava que era uma médica psiquiatra que aparecia a Diva Moreira lá, com a minha negritude. Então isso, sabe, era tudo para desarmar, ou seja, também fazia parte, não é, deste contexto de exclusão, de loucura. Era uma loucura no campo da pesquisa de uma instituição renomada, como era na época a Fundação João Pinheiro, estava fazendo trabalho sobre a loucura, uma mulher negra, ou seja, inspirava eles também, né? Uma loucura total. Teve um outro hospital também que eu utilizei de um artifício. Eu entrei, as pessoas esconderam, né? Eu já tinha sempre contatos, né? As pessoas esconderam minha bolsa, meu material de pesquisa. E eu fui neste dia com uma roupa bem simples, bem avacalhada. E aí eu entrei como se eu fosse uma paciente. Então foi assim também fantástica essa experiência, porque eu jamais teria visto o que eu vi se eu não estivesse ali na qualidade de paciente, né? Então, o que a gente revelou ao final da pesquisa? Que não havia diferenças
qualitativas, diferenças essenciais entre o hospital público e a rede privada, sabe? Era tudo muito ruim, né? Era tudo muito ruim. Todas as duas redes estavam trafegando muito fora daquele objetivo institucional legitimado pela sociedade, pelas famílias, que era o de tratar de seus pacientes com sofrimento mental. Mas então, um dado que me leva a endereçar na luta antimanicomial começa na cadeia, porque uma coisa curiosa é que os milicos nunca deixam a gente ir para a ala dos políticos enquanto a gente não é julgado, porque ali a gente acaba pegando uma aula de primeira, né? A gente acaba conseguindo um mestrado, né? em estratégia política e possibilidade de autodefesa. Então eles mantêm, eu fiquei em torno de 6 meses entre os presos comuns. E eles já tinham um relacionamento bastante fraternal com os presos políticos, já ao longo mas devia de ter uma média de 300 e poucos presos na época. Os políticos eram 7 a 8 quando a gente chegou. Juntamos os 3 do nosso julgamento, tinha mais 5, nós fomos para 8. E entre os presos devia ter uns 200 e lá vai 230 por aí, preso comum. E tinha chamado preso de segurança também, mesmo não sendo político, tinha certas ações que eram enquadradas na lei de segurança. Mas lá, depois de muita briga, que me tinha na cabeça que partitura, eu sempre gostei de música, podia ter alguma mensagem secreta. A Dilma ali teve uma luta danada para fazer, que foi minha companheira de período, para fazer com que chegasse a mim partitura, que eu tinha vontade de desenvolver toque de violão, flauta, uma coisa, arrumei uma escaleta que com ela eu tocava no internacional, tocava a música do Vandré, do Chico, mas isso mas nesse inteiro que conseguiu, após os 3 meses que chegou as partituras e o violão, a gente estava tocando, e nesse meio apareceu, tinha uns 2 ou 3 presos mais humildes, negros, e que geralmente tem os caciques que dominam os presídios, eles eram mais intimidados, esperava assim, quase na hora do banho, que tinha assim, 4 horas da tarde, para chegar perto, toca aquela do Martim da Vila para a gente cantar. Então a gente fez uma relação muito interessante. Depois de 6 meses, a gente foi para a ala política. Nesse período estavam lá mais ou menos 3 ou 4 que era de guerrilha, inclusive Gilney Amorim, que é muito conhecido, era conhecido. Hoje me parece que é da Comissão Nacional de Anistia. Então, como eu fui o último que saí, o pessoal ficou numa tristeza, falou, Neres, nós já estávamos, vocês eram, além, a gente mandava recado e material para você, mas fechar a galeria dos presos políticos vai significar tortura para nós aqui. Porque à medida que vocês têm bastante força política, vai fazer chegar por lá fora, e às vezes chegava mesmo. Então, a gente saiu com um compromisso também que continuaria a luta política, mas estenderia a denúncia de que se qualquer coisa que houvesse. E numa dessas, que a gente estava militando também por uma questão assim, de solidariedade, começando a conhecer a reunião da Associação de Saúde Mental, me aparece uma das fotos de Barbacena com um desses que pedia que a gente tocasse. Esse sambinha é da madrugada, balança povo. Esse cara aparece em Barbacena, a gente, na fotografia que o Raton tirou e outras pessoas, aparece essa figura. E aí a gente vai verificar depois, eu tinha passado por lobotomia.
era dessas pessoas consideradas presas, assim, reincidentes, punidos várias vezes, que iam para lá, para Barbacena, e eles faziam lobotomia e voltavam e a pessoa. Então, esse foi um dos dados que marcou muito a vontade da gente entrar no movimento a denunciar. E nessa época, realmente, nós conseguimos, o movimento foi bastante forte, balançou a ordem dos advogados, ganhou um pouco a imprensa, né? E a gente lembra que aí, nesse período que o Vazalha teve presente, nós já tínhamos participado de várias reuniões da associação, que englobava, a meu ver, também os psicólogos, psiquiatras e, às vezes, assistentes sociais. E que nesse encontro também teve outra militante que é muito cara para nós aqui, que era Remédios, né? Era militante de Celan, depois presidente do sindicato de Senalba, foi considerado sindicalista do ano. Naquela 1º de maio que teve em 67, lá onde hoje é Minas Centro, foi a primeira conquista que nós chegamos a fazer uma manifestação. Ela falou em nome dos operários, disse excelente, o marido dela não podia falar, ela falou. Então ela teve a oportunidade de falar esse dia lá na conferência do Bazar, né? E a gente, eu achei que foi uma passagem de curto prazo, porque a gente de repente era início de luta, assim que estávamos tentando voltar ao flor da luta, e aí a gente foi para jornal União Sindical, e tentar voltar para o meio sindical, estava no bojo da luta da greve da consciência livre, foi em 79, né? Então a gente manteve quer dizer, com o tempo perderia, eu podia sinalizar. Eu podia sinalizar com uma tese que me parece desse desleixo de acompanhamento vai se dar com essa desideologização que se dá no movimento operário sindical. Grande parte daquela militância que estava com a gente na luta antiditadura, cujo programa era de radicalidade, era evidente que essa radicalidade continua, se ela iria entrar nessa questão toda, a questão dos nós velhinhos e a questão do direito de aposentar e o não corte de nossas aposentadorias, era a questão dos SUS, que era uma conquista, mas avanço, era a questão da saúde, que havia uma ampliação em toda a sociedade de luta para ampliar essa conquista. Então houve um certo silêncio, esse amordaçamento está hoje que há uma mortandade, todo mundo está vendo os barris, uma mortandade na classe trabalhadora, eletricista, construção civil, cortadores de cana, setores de colheita e o proletariado, inclusive na indústria de peso metalúrgico, são obrigados a trabalhar horários assim, malucos dentro de uma operação que eles, banco de horas, é uma loucura. Banco de horas é uma loucura. O sujeito tem um certo disponibilidade no momento que a empresa está com excesso de produção e fica dependendo. Então, na hora que ela precisa, ele vai 2, 3, estão voltando a mais-valia absoluta. A gente milita no Partido Comunista há 53 anos, fez agora em julho. Mas, na verdade, a grande parte da militância foi no movimento sindical, sou tecelão, foi uma das tarefas dos tecelões em 64, e que o movimento sindical que estava crescendo era um dos setores de vanguarda, era bancários, mineiros, a cidade industrial era mais recente, Monlevade era muito forte, ferroviário muito forte, bancário muito forte, e os tecelões eram bastante fortes. A fábrica que eu era de Mazaganha foi uma fábrica que teve um problema de atraso de pagamento e que em pouco tempo nós fizemos umas 3 greves e uma com mais de 60 dias, foi uma das maiores do estado de Minas.
e que aí acabou que nós viramos uma espécie de professores em fazer piquete, alimentação, daí nós conseguimos dar quase todas essas categorias de gente entrar numa luta salarial, pedir a presença de uns 4 ou 5 companheiros para ministrar orientação para o cara fazer piquete, para saber lidar com greve. Então era esse o movimento sindical bastante ativo, ao mesmo tempo os operários do lugar queriam se vingar da empresa que toda a vida elegia os representantes dela, me impôs a ideia de ser vereador de Sabará. Eu não era, foi uma espécie de forçado, mas eu acabei sendo vereador e caçado de Sabará também. Eu comecei a minha formação em psicologia na Fafiche, não nessa aqui, né? Era na Fafiche que a gente falava de boca cheia, né? Porque era Fafiche, então eu fui faficheiro de carteirinha, né? O que era ser faficheiro de carteirinha na época? Era ser militante do movimento estudantil, né? O Fafiche era o centro mais importante do movimento estudantil no período que eu estudei, foi de 74 a 78, né? Então eu já peguei um período final da repressão mais violenta, ela era mais despistada, né? Talvez mais violenta no outro sentido, né? Porque ela despistada é tão violenta quanto. A violência não era tão física, mas ela era, né? A violência da mentira, da negação, enfim, do jogo político, né? E, enfim, foi nesse período que eu comecei a participar do movimento. Mas foi também um momento de reascensão do movimento estudantil. Então o movimento estudantil, 68, 69, com toda a violência que recebeu, ele teve uma... esmaeceu um pouco, né? Em 74 há uma reorganização. E um dos momentos mais importantes de 74 foi o envolvimento do curso de psicologia no movimento estudantil, com a discussão da reforma do curso de psicologia. Então, a marca desse período, né, passa a ser a marca da articulação da luta política com a luta educacional. Então, o nosso objetivo era a luta política, sim, mas era também, né, a luta educacional pela melhoria dos serviços e por criar uma psicologia que atendesse à realidade brasileira e que atendesse a maioria da população que até então não tinha acesso, né, aos consultos na época, né? E com a participação de vários professores que faziam grupos de estudo, nos formavam nessa direção. O que a gente começou a fazer no curso de psicologia logo em seguida, né? Logo que a gente começou a ter acesso a uma perspectiva mais crítica, a pensar em mudar a calorada, né? Então, uma das primeiras participações minhas, né, na questão da saúde mental foi através da calorada, porque a gente entendia que devia mudar a forma da psicologia trabalhar com a saúde mental, né? Na verdade, a psicologia não trabalhava com a saúde mental, trabalhava com a doença mental. Então, a nossa preocupação foi formar uma nova mentalidade para lidar com a questão da doença mental. E como é que a gente fez isso? A gente começou a levar os calouros para visitar o Hospital Raul Soares, porque o Hospital Raul Soares era o hospital da residência de psiquiatria e era um hospital onde os alunos do curso de psicologia faziam o estágio de psicopatologia. E a gente começou então a tentar mudar essas concepções e levar os calouros também para participar disso, né? Com esse movimento, o que a gente começou a ver, né? Ter um contato, como a Dilma falou, né, com o interno, que era completamente diferente do que os livros falavam que deveria ser, né, e do que os doutores da época diziam que devia ser. Então, vedere, né? Vedere, a moda mineira, né? A moda mineira. Então nós começamos, né, a fazer esse movimento. E eu sei que vou resumir um pouco a história aí, porque senão não dá tempo de contar tudo, né? Quer dizer, de 74 a 78 aconteceu muita coisa, mas os marcos mais significativos, né, foram 77, principalmente, que foi a reorganização do terceiro encontro, né, quando a gente foi preso na Faculdade de Medicina, né? Fui preso uma vez, apanhei uma vez, mas enfim, nesse momento, o que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu colocar, né, uma série de questões sobre o movimento e a contradição da repressão e a organização que a gente fazia. E na faculdade a gente tinha conseguido mudar os estágios e mudar a estrutura da formação. Então a gente passou a ter um estágio em saúde mental dentro do hospital na parceria com a residência de psiquiatria. E com isso a gente começou a mudar muito a discussão da forma de pensar
para o atendimento à saúde mental, como eu falei. Era um momento em que começavam a aparecer as tais equipes interdisciplinares nos hospitais, né? Na verdade, as primeiras equipes não eram interdisciplinares, né? Você tinha gente de várias formações, mas não havia nenhum trabalho integrado. Então a gente começou a discutir isso, né? E nós começamos a ter acesso ao Galo Veloso e ao Raul Soares. Então, com isso, a gente começou a discutir com o pessoal da residência da FEMIC e começou a fazer um trabalho com as associações profissionais. Eu aí já estava, né, no final do curso, me tornando profissional, então eu participei da Sociedade Mineira de Psicologia, né? O trabalho da sociedade foi muito importante nessa época, porque foi primeiro, a gente queria criar um sindicato dos psicólogos. Então a sociedade, ela faz a transformação, né? A gente cria, né, uma associação profissional, desarticula a sociedade, cria uma associação profissional que se transforma no momento seguinte em sindicato. E a gente participa também da organização de uma chapa de oposição ao Conselho Regional de Psicologia. Boa tarde, professor. Boa tarde. 7 horas desse dia X, em 79, eu entrei no hospital com um grupo de psiquiatras. Não lembro mais, tinha mais ou menos uns 10 pessoas. Então a gente entrou e, por circunstâncias que eu não sei como, em nenhum momento ninguém me segurou. Aí eu fui fotografando. É muito interessante a referência que ela fala do cheiro, que é uma das coisas que mais me perturbou, o pavilhão feminino, uma mulher menstruada, defecada no chão, abandonada. É um cheiro, vocês não podem ver, aquela coisa, porque o fotógrafo, quando ele sabe um negócio desse, ele vai se envolvendo com a pessoa. Então, e aí tão interessante, quando ele fala da Sueli, a Sueli está aqui. Agora eu peguei essas fotos, foram feitas com negativo. Agora eu peguei a tecnologia da agora, deu uma melhorada, as fotos estão maravilhosas. Então a Sueli era uma mulher bonita, que a gente olhava e disse, ela era uma figura de corpo bonito. E que era uma mulher que tinha, o que eu percebi é o seguinte, a sexualidade dela estava assim, ela queria transar, ela queria ter um homem, que ela pudesse aproximar, fazer contato. Mas estavam ali o tempo cerceando. Eu lembro de uma história que me contaram, que foi um daqueles caras, que ela uma vez escondeu uma arma dentro da genitália para se defender. E que no momento, teve um período que eles queriam lobotomizar, que o Zagler chegou, o que ela fez? Ela passou fezes no corpo. Aí ninguém mexeu com ela, por enquanto, mas agora eu estou sabendo que depois pegaram a Sueli. Não, porque ela estava grávida, para não tirar a criança, sempre tirava lá. Isso. Dessa vez ela lameou para ninguém tirar o filho. Ela teve essa criança, eu li um livro que foi publicado, e tem umas histórias fantásticas. A Sueli teve a filha, continuou internada, eles isolaram essa criança dela, e em um outro determinado momento essa criança foi ao hospital. Ela chegou a pegar a criança sem saber que a filha morreu antes de conhecer. Dá filme essas coisas. Mas as fotos estão aqui. Outro interessante é a respeito da lobotomia que a moça perguntou. É o João Adão, que está até no livro aqui. O Adão era um grande, forte, com a intenção de tirar a agressividade, eles fizeram a lobotomia dele. Mas o negócio não adiantou, eles fizeram a lobotomia e ele foi um dos pacientes que se liberaram, mandaram ele embora para casa. Nessa época eu vi um jornalista de São Paulo, não sei porquê, eu fui com ele onde o Adão estava vivendo. Ele bagunçou a vida de todo mundo com quem ele tinha que relacionar. E tem foto dele aqui, eu vou mostrar algumas. Então o interessante é o seguinte, o fotógrafo, você vai entrando e vai fotografando. E não houve aquele momento de alguém interromper. Então por isso que essas fotos têm uma história.